Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Microsoft Building the Future e neste caso específico à nossa Expert Session, onde iremos abordar o tema Digital Workplace Reinventing the Process. O meu nome é Rafael Sardinha, faço parte da Claranet Portugal e vou moderar a sessão ao longo destes 30 minutos. Antes de avançar para os nossos convidados, agradecer-vos, obviamente, pelo interesse e disponibilidade para assistirem a este evento e a esta sessão em específico. E este ano, o mais digital do que nunca. E passando então aqui ao nosso painel, iniciando pela Susana Paulino, diretora de Serviços de Formação e Certificação e no Instituto de Mobilidade e Transportes, ou seja, o IMT, como é mais conhecido. Temos também no nosso painel a Marta Ferreira, consultora de gestão da mudança na Claranet Portugal. Bem-vinda, Marta. Temos também o Dr. Roberto Roncon, médico intensivista no Hospital São João, uma profissão com pouco destaque aos dias de hoje, e portanto eu aproveitava aqui para fazer um agradecimento até se calhar diferente ao Dr. Roberto. Meu obrigado, o nosso do painel, julgo eu, e de todos os portugueses. Acredito também pela dedicação e todo o esforço dos profissionais de saúde. Fica aqui este agradecimento, que em nada tem a ver com a sessão ou com o tema abordado. E temos também no nosso painel o António Roque, diretor da IT da Motangil. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, muito obrigado pela vossa presença. Sejam bem-vindos e vamos então passar à nossa sessão. Lançando então os dados para cima da mesa e os pontos que nos trazem aqui hoje. Uma tendência de facto crescente e muito potenciada pela pandemia que vivemos é a adoção de soluções de automação, seja para o alcance de inovação ou até mesmo para a otimização dos processos das organizações. E, portanto, este type tecnológico existe de facto, está identificado, e curiosamente, numa pesquisa até associada com a sessão, encontrei uma referência onde mencionava que temas como a inteligência artificial, o low-code e o no-code, questões como a automação, o citizen developers ou o citizen data science, vão ter um impacto tão grande na transformação que nós estamos a sentir e a prever, um impacto tão grande como a primeira revolução industrial ou a mecanização teve na agricultura e na produção industrial. Isto mostra, de facto, a velocidade que vamos e o impacto que vai ter no nosso futuro. E também um dado interessante, aqui lançado pela Gartner, é que, de facto, 69% dos trabalhos rotineiros realizados hoje em dia pelos managers, essencialmente, vai ser totalmente automatizado. E antes de vos fazer a primeira pergunta, dizer também que 78% das empresas já estão em movimento ou já estão a olhar para este tema da inovação, para este tema da automação, mas aqui em fases diferentes, ou seja, temos empresas que ainda não têm uma estratégia, temos empresas que apenas consideram, mas não têm um plano definido, temos empresas que já estão a planear e a pesquisar, e temos também empresas que já estão com uma estratégia totalmente delineada e, portanto, num caminho mais detalhado sobre a implementação da automação. E, portanto, Marta, eu aproveitava para abrir o painel contigo e lançava-te aqui o primeiro tópico, que se acaba por dividir em duas questões. A primeira que tem a ver com o impacto que este type tecnológico pode ter na força de trabalho e saber a tua opinião quanto a esta pergunta, e a segunda, que estratégias ou que iniciativas estão as organizações a tomar neste momento para a implementação destas tecnologias? Obrigada, Rafael, antes de mais, pelo convite. Voltando então aqui ao nosso tema, o impacto, eu dividia o impacto por três perfis diferentes. Eu dividia o impacto pelos colaboradores, obviamente, das organizações, pelos managers, ou seja, pelas pessoas que têm aqui funções mais de gestão de equipas, e também pelo cliente final ou pelo utilizador, pelo cidadão, dependendo também do tipo de organização que nós estamos a falar. Quando estamos a falar dos colaboradores, nós temos aqui, eu diria que, dois tipos de impacto. Temos um impacto mais positivo e se calhar, não diria negativo, mas um desafio ou um desafio, por assim só. E que desafio é este? Quando nós falamos em automatização de processos,
este assunto traz sempre algum medo junto dos colaboradores, porque pensam, automatizando as minhas funções, eu vou deixar de ser necessário na organização. Portanto, este é logo o primeiro desafio e o primeiro impacto que este tipo de abordagens tem junto dos colaboradores. Obviamente que isto não é verdade, não é? Porque sabemos e cada vez mais temos vindo a assistir a este panorama que a automatização dos processos possivelmente vai implicar aqui a desistência de algumas funções dentro das organizações, no entanto, abre aqui também a oportunidade para novas funções e para novos desafios para os mesmos colaboradores. Portanto, é importante que isso seja transmitido também aos colaboradores. O impacto positivo, obviamente, é que os colaboradores podem deixar, por exemplo, de terem funções rotineiras e funções que têm menos valor acrescentado. Estamos a falar aqui de dar mais flexibilidade no seu dia-a-dia, estamos a falar aqui ao retirar estas funções rotineiras e de pouco valor acrescentado, de libertar aqui espaço, e quando eu digo espaço, é espaço temporal e espaço mental para tarefas de valor acrescentado, que de facto vão impactar a organização no caminho certo ou no caminho que a organização esteja a trilhar. Passando para o perfil dos managers, é muito semelhante também a ao impacto que tem nos colaboradores, e pegando aqui nesta referência que fazes, que 69% dos trabalhos rotineiros dos managers vão ser automatizados, e pensando nisto, estamos a ver aqui que o impacto é de facto significativo, porque este tempo que os managers no fundo perdem com trabalhos mais administrativos, com burocracias, vai ser retirado e vai ser, obviamente, aproveitado para tarefas de valor acrescentado, para, por exemplo, gerir a equipa, para acompanhar aqui a evolução dos objetivos da equipa, para atividades de inovação, trazer a inovação para a equipa, melhorar o serviço, melhorar o produto, enfim, para no fundo, tarefas de valor acrescentado para a organização. E, por fim, o cliente final, porque parecendo que não, o cliente final ou o utilizador vai ser, no fundo, a pessoa ou o perfil que vai sofrer um maior impacto com tudo isto. Por um lado, o serviço ao cliente vai ser melhorado, ou melhor, não é por um lado, o serviço ao cliente vai ser inevitavelmente melhorado com a digitalização dos processos e com a automatização e com a robotização. E vamos hoje falar aqui de alguns casos em que isso de facto se reflete e também aqui partilhar convosco um dado que também me pareceu interessante, que era até 2024 o ser humano que vai contactar mais com a automatização é o cliente final. Portanto, nós estamos a implementar a automatização nas organizações, mas quem vai usufruir na verdadeira essência deste, ou quem vai contactar no fundo com esta tecnologia vai ser o cliente final, que obviamente vai ter aqui um serviço melhorado e otimizado às suas necessidades. Exatamente. E aí também, desculpa Marta, ias acrescentar algo? Não, era já passar para a estratégia, mas diz-me. E sem dúvida nenhuma também é importante os conceitos dos próprios colaboradores, não é, que começam a ganhar a capacidade e para além da capacidade, a vontade de serem eles também a desenvolver com base nestas soluções low-code e no-code. E aproveitava então, obrigado Marta pelo contributo, aproveitava então, Dr. Roberto, fazia-lhe as mesmas perguntas a si aqui num contexto que se calhar é mais esdrúxulo, é diferente relativamente a estes que temos aqui da Marta, da Susana e do António, porque estamos a falar do Sistema Nacional de Saúde e de perfis que são maioritariamente diferentes na forma como interagem com a tecnologia. E, portanto, que impacto é que o Dr. Roberto vê na força de trabalho e que estratégias ou iniciativas estão já a tomar? Bom, realmente aqui a Marta deu um enquadramento que facilitou bastante a minha intervenção. Eu trabalho na área da saúde, numa área muito específica, na área da medicina intensiva, que é uma área muito hospitalar, muito tecnológica ao mesmo tempo, e é curioso porque nós, na medicina, já vivemos um bocadinho este fantasma da automação, quando digo, ou da automatização, quando digo fantasma, é exatamente pelos receios que muitas vezes surgem adjacentes à perspectiva da automatização.
com o Dr. Google, não é? Portanto, toda a gente conhece o Dr. Google, não é? Portanto, já ninguém vai ao médico. O primeiro médico a que recorre antes de ir ao médico é ao Dr. Google e, portanto, o cliente final, eu testo de chamar cliente aos meus doentes, porque os meus doentes são doentes, por isso é que precisam de mim, porque se não tivessem doentes não precisavam de mim, já foram ao Dr. Google antes de falar comigo e, portanto, quando falam comigo já quase que me estão a avaliar a mim, já a questão da sua doença pessoal já não é muito relevante. Obviamente que toda a gente percebeu rapidamente que o Dr. Google era uma quimera e que não é essa a função da automação ou se quiser, da inteligência artificial, não será esse o papel ou o lugar da inteligência artificial na medicina. E como a Marta disse, e muito bem, estas coisas só fazem sentido e só fazem sentido ter enquadramento numa organização quando servem o cliente final. E nesta questão particular, e eu divido o cliente final, ou se quiser de uma forma um bocadinho menos rigorosa, os colaboradores e o cliente final. Ou seja, eu como gestor de equipa, eu faço a gestão de mais de 100 colaboradores do Hospital São João, porque sou coordenador da maior unidade de cuidados intensivos do Hospital São João. A minha função é facilitar a vida aos meus colaboradores e tratar o melhor possível os meus doentes. E, portanto, onde nós muitas vezes sentimos dificuldade não é propriamente no acesso à informação, nem porque hoje em dia isso é relativamente simples. Agora, temos na área da saúde uma enorme dificuldade em encontrar nas ferramentas informáticas, primeiro, um ambiente comum, ou seja, nós trabalhamos em ambientes muito diversos, e isso é uma das enormes dificuldades que nós temos. Não temos ainda sequer, muitas vezes, suporte básico para aplicações básicas. Por exemplo, nós às vezes precisamos de elaborar horários que são um bocadinho complexos porque têm imensas variáveis e nem sequer temos às vezes um bom apoio técnico para nos auxiliar nestes propósitos. Mas, como estava a dizer, nós muitas vezes temos acesso a Big Data, não é? A muita informação, e temos dificuldade em lidar com ela. Portanto, eu acho que o grande desafio, se quiserem, é de que forma é que nós vamos conseguir que estas ferramentas, e sei que há várias empresas, nomeadamente a IBM, tem trabalhado também muito nesta área, tal como a Microsoft, portanto há várias empresas que estão a trabalhar muito nesta área, que é de que forma é que nós conseguimos tornar, ou seja, criar verdadeiramente inteligência artificial. Nós na medicina temos esta enorme dificuldade, que é, nós temos acesso a muita informação, mas depois conseguimos dar o salto entre o acesso à informação e a tomada de decisão, é algo que implica a intervenção humana, não é? Neste momento, ou seja, nós não conseguimos automatizar a decisão clínica ainda. Portanto, eu diria que a médio e longo prazo, acho que o grande desafio vai ser contar com a inteligência artificial para nós médicos podermos, em tempo útil, gerir melhor os diagnósticos diferenciais ou gerir melhor o acesso à informação para depois podermos, de uma forma mais esquemática, passar para o diagnóstico diferencial e para uma decisão clínica. Ou seja, a inteligência artificial vai ser aqui absolutamente instrumental no auxílio à decisão clínica ou no apoio à decisão clínica. E acho que aqui ainda estamos longe de dispor de ferramentas que possam ser realmente uma mais-valia. Depois, o outro lado, pensando agora mais nos colaboradores, como é que nós podemos fazer com que os colaboradores se sintam mais envolvidos em todos estes processos? Ou seja, a questão do horário é uma boa questão, porque é uma questão muito pragmática, não é? Eu, por exemplo, enquanto gestor de horário de mais de 100 pessoas, muitas vezes preciso fazer alterações ao horário e acabo por consumir imenso tempo que me parece absolutamente, e a Marta sabe que isto é verdade, tempo que é deitado ao lixo, porque não é útil para a minha vida pessoal, mas obviamente que o meu papel é ajudar os outros, não é? E podíamos ter, junto de algumas ferramentas informáticas, formas de interação quase automática com a aplicação, para que eu, enquanto gestor do horário, não precisasse de interferir tanto no processo. Ou seja, criar, não diria automatização, mas uma maior participação e interação. Mais simples, sim. Exatamente. Para finalizar só um aspecto, e agora, se me permitem, falar um bocadinho mais sobre aquilo que é o papel da medicina e o papel central do médico. Uma vez estava num debate até na televisão e estavam com dois engenheiros, e eu sempre que falo com engenheiros tenho muito respeito, porque acho que a inteligência do engenheiro é uma inteligência muito completa
e muito analítica e, portanto, nós na medicina muitas vezes temos uma inteligência mais empírica. E era um engenheiro, que até é uma figura pública, que estava entusiasmadíssimo com a inteligência artificial, e agora a inteligência artificial ia resolver todos os problemas da humanidade. E eu disse, olha, estou todo satisfeito, venha a inteligência artificial, porque eu preciso de tempo para estar com os meus doentes e com as famílias dos meus doentes. E, portanto, eu não tenho problema nenhum, não tenho receio nenhum com a inteligência artificial, não tenho com a automação, com o low-code, no-code. Quem me dera poder ter mais tempo para me diferenciar nestas áreas e para adquirir formação. Acho que aqui também, estamos aqui num evento também patrocinado pela Microsoft, acho que aqui a Microsoft podia investir muito também nesta área, porque de certeza que encontrar, por exemplo, nos profissionais de saúde, uma população muito aberta a evoluir nesta área, mas eu quero é utilizar estas ferramentas para me poder dedicar ao essencial, que é ao lado humano da medicina, em que nós somos absolutamente insubstituíveis. E se perguntar a um doente ou a um familiar de um doente aquilo que ele sente mais falta, seguramente que não é de ferramentas informáticas, nem de low-code, no-code, quer estar mais tempo com o médico, quer saber melhor aquilo que o seu familiar tem, quer perceber melhor a doença que tem. Este lado humano da medicina, não ter que escrever e perder tanto tempo com o computador, é algo que é absolutamente central e onde o médico será absolutamente insubstituível, e tudo aquilo que permitir preservar este último reduto da medicina, que é aquele a que eu gosto mais de me dedicar, fico todo satisfeito, venha toda a inteligência artificial. Portanto, eu tenho esta visão instrumental destas novas tecnologias e destas novas áreas como algo que pode ajudar a eu exercer melhor a minha missão como médico, que é estar à cabeceira dos meus doentes, que é isso que eu gosto mais de fazer. Exatamente, o tal ponto que a Marta também referia de utilizar as tecnologias para nos darem, de facto, tempo para aquilo que... Para o essencial. Essencial, exatamente. Exatamente. Muito obrigado, Dr. Roberto, pelo contributo. António, faria agora a pergunta em relação à Motengil. Obviamente, qual é a visão da Motengil, qual é o impacto disto nos perfis de trabalho da Motengil e que iniciativas, estratégias estão vocês neste momento a liderar? Olá, Rafael, boa tarde. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade. Bem, eu acho que já foi dito muita coisa aqui, muito interessante. Se calhar vou sumariar aqui 2 ou 3 iniciativas que a Motengil tem a decorrer, para não focar aqui apenas numa só. Nós trabalhamos aqui na Motengil Serviços Partilhados com o mundo inteiro e reunimos aqui informação de todos os países. Bem, temos trabalhado essencialmente aqui nos últimos 2 anos, aqui em 3 áreas muito interessantes. Uma delas, já fala pela Marta, é toda aquela componente de automação com robôs. Nós temos conseguido fazer coisas muito interessantes com isto, que nos tem ajudado muito, não só a acelerar processos que demoravam imenso tempo antes, e agora conseguimos fazer mais rapidamente porque os robôs trabalham non-stop 24/7. Portanto, consigo ter robôs a trabalhar à noite para conseguir ter outputs que os meus colaboradores não conseguiam fazer. E ao mesmo tempo também estamos a conseguir fazer uma coisa muito importante, que é a requalificação de todas estas pessoas. Porque eu acho que quando se fala aqui no impacto da força de trabalho, aqui dentro não sinto tanto na contratação. Nós sentimos mais na adequação e na transformação das pessoas. E nisso temos apostado muito na formação interna e temos estado aqui a transformar várias pessoas. Portanto, a nossa equipa de trabalho em robótica era toda uma equipa interna que foi formada e promovida. Claro, as pessoas estão mais sensibilizadas para esses temas e foram para estas áreas aqui. Temos feito mais uma transformação de perfis ao longo do tempo e adequando as pessoas às novas tecnologias, contratando até pessoas mais especializadas. Mas continuando, temos aqui este tema da robótica, que tem sido muito, muito interessante. Temos conseguido ganhar por todos os lados. Não só vemos as pessoas mais satisfeitas, porque estão a fazer tarefas de maior valor acrescentado. Já não são aquelas tarefas de copiar a célula aqui, mete ali, pega no fecheiro de ponta aquela obra e coloca no outro. Vemos coisas mais eficientes, conseguimos dados mais rápidos. E conseguimos, no meio disto tudo também, reduzir pessoas para aquelas tarefas não produtivas e focá-las mais em áreas mais competitivas, que são as áreas que vou falar a seguir. E passar essencialmente depois da análise destes dados. Também temos trabalhado muito aqui na componente de BI, analítica, para tratar muitos dos dados que estão a ser imputados pela componente de robótica. Isto também é uma área que também notamos que tem ajudado muito aqui dentro da Motengil. Temos tido, tem um papel grande da Microsoft na formação, temos formado ao longo deste ano, se calhar mais de 100 pessoas em Power BI. E isto também tem ajudado, sentimos que ajuda muito aqui nas decisões dia a dia, porque vindo daquele cenário mais tradicional, do Excel com o gráfico, que torna as reuniões todas muito pesadas e muito pouco dinâmicas,
esta análise de dados muito grandes que vêm do mundo inteiro, nós conseguimos analisar isto de forma dinâmica, em real time, tem ajudado muito aqui nas tomadas de decisão, e torna as reuniões, torna tudo muito mais dinâmico. E tudo isto com muita autonomia, ou seja, os nossos utilizadores vão tendo todos, com a formação que lhes vamos dando, capacidade para eles próprios fazer isso. Então é uma área que temos trabalhado muito. E depois uma área que estamos agora a desenvolver até mais durante o ano 2020. Tem sido aqui a área do low code, com a Power Platform, em que temos feito também alguns projetos engraçados. É interessante porque é uma área no qual nós conseguimos também formar pessoas e muito rapidamente se adquirem competências e muito rapidamente também as pessoas começam a conseguir, dentro do seu próprio departamento, a criar inovação e automação. Claro que tem sido tudo devidamente regulado e controlado, mas também notamos que há muita vontade em fazer isto. Portanto, o que eu sinto aqui, acima de tudo, é isto. É uma transformação dos perfis que existiam na Motengil há 3 anos atrás, há quase 4 que eu estou aqui em Portugal, depois está de outros países, para agora, houve muita transformação, muitos perfis já mudaram. As pessoas estão também todas elas a adequar-se. E é isso que eu sinto mais. E a nossa estratégia é continuar a apostar nestas novas áreas, estes novos perfis, e continuar a ajustar as pessoas para conseguirmos tirar o melhor partido delas. Exatamente. Obrigado, António, pelo contributo. E aqui, com relevância, este ponto intermédio que tem a ver com os skills, não tanto com a tecnologia, ou seja, a tecnologia é obviamente também aqui importante, é core neste debate, mas o tema das competências das pessoas é também, de facto, muito importante. E isto vemos nós também da experiência que temos e do estudo que vamos desenvolvendo, que vai ser decisivo no sucesso ou não na implementação destas tecnologias nas organizações. E passava então agora à Susana, ao Instituto de Mobilidade e Transporte. Susana, qual é o impacto da tecnologia, deste type tecnológico todo que sentimos e que foi extremamente potenciado pela pandemia? Qual é o impacto no IMT, na força de trabalho e as vossas estratégias e iniciativas? Viva, muito obrigada pelo convite em nome do IMT, em nome pessoal, é um gosto. O impacto destas novas tecnologias neste momento e no último ano por questões exteriores e que todos nós conhecemos, que foi da pandemia, fomos todos obrigados a crescer muito rapidamente. E essa é uma área que é fundamental. Nós mudamos ou quisemos mudar muito porque fomos obrigados a mudar, não tivemos alternativa em muitos dos casos. Isso não há mal nenhum, porque no fundo acabou por fazer muito por aquilo que eram projetos que se arrastavam muitas vezes há muito tempo e que outras prioridades se sobrepunham. No caso dos automatismos, o que nós, no Instituto da Mobilidade e dos Transportes, há um movimento que não é de agora, de aproximar os nossos serviços aos diversos clientes e que são de muitas áreas. O Instituto é muito grande e intervém em muitas áreas. Apostar claramente nos serviços online. E, portanto, o nosso site e a nossa plataforma do IMT Online, que neste momento já tem um conjunto muito alargado de serviços em que o utilizador, o requerente de alguma licença, alguma autorização, não necessita de se deslocar aos balcões do IMT para tratar de todo o seu processo e de obter, no fundo, a pretensão que queria. E nós estamos a falar de coisas tão simples como a carta de condução, que há uns anos atrás era quase que um filme ruim e que hoje em dia nós podemos perfeitamente pedir a nossa carta de condução online e temos tempos médios não só de serviço do próprio submissão de pedido, mas principalmente de receber a carta de condução na ordem dos 15 dias, 3 semanas, o que comparativamente até com países da União Europeia que nós vamos também estudando, é um marco assinalável. Concretamente, mas focando na automação, e a razão porque de alguma forma acabaram por solicitar a minha presença, a Marta, quando falou no impacto, falou ao nível das pessoas.
dos utilizadores, dos seus managers e do cliente final. E não há dúvida que aí o impacto é muito real e eu subscrevo o que disse. Eu vou um bocadinho mais longe e como trabalho num serviço público e temos a parte da verificação, da certificação, da qualidade do serviço, não como satisfação do cliente, ainda que pretendemos clientes satisfeitos, mas no rigor daquilo que produzimos, porque é por isso é que existimos, esta automação introduz um rigor muito interessante na análise dos processos. E é uma dimensão diferente, que não é uma dimensão tão comercial, mas que ao nível do serviço público é central. Obviamente que a análise e a intervenção subjetiva é muito importante, mas há determinadas verificações que se um documento é válido ou não, se um documento existe ou não, se uma determinada situação é verificada ou não, esse tipo de análise que não acrescenta nada a não ser uma mera verificação, se não, o automatismo tem essa grande vantagem. Esta para nós, e que até diminui situações de alguma má análise ou alguma preferência que queremos claramente não só evitar, como ainda reforçar. Por outro lado, temos também a questão do envolvimento das equipas nestes processos de automação. Porquê? Contrariamente àquilo que pensamos, nós não afastamos as pessoas, nós envolvemos as pessoas nos processos, pessoas que provavelmente até nem estavam muito habituadas a lidar com o processo de uma determinada maneira, sentem-se envolvidas e como aliás foi dito, como passaram a não dedicar tanto tempo a situações automáticas, passaram a ser muito mais criativas nas sugestões e na melhoria dos processos, que antes não o tinham porque estavam tão assoberbadas em tarefas que acrescentavam pouco em termos de intervenção humana, de análise. E, portanto, essa dimensão para nós também é muito importante. E, finalmente, ao nível do cliente final, nestes processos em que nós pretendemos que haja uma desmaterialização e uma automação, essencialmente o que nós queremos é evitar que as pessoas se desloquem aos serviços e percam tempo em salas de espera, evitar que a informação seja não completa ou incorreta e proporcionar ao cliente IMT um quase não evento, que é o que nós gostamos de dizer, quando nós não somos lembrados por aquilo que o cliente acha que é o seu direito, então nós estamos a ganhar, que é, eu pretendi trocar a minha carta de condução, recorri ao serviço e claramente foi uma situação tranquila, correu bem e eu obtive a carta de condução portuguesa, eu pretendi matricular o veículo e assim aconteceu. E é essa fluidez que nós pretendemos com o automatismo. Certo, exatamente, o ponto é mesmo esse, e aqui reforçar também dois dados que são bastante relevantes no contexto do IMT, que tem a ver com o número de pedidos anual, se não estou em erro, que vocês tinham mais de 40 mil pedidos, e portanto para termos uma noção da dimensão e de facto da necessidade, o que levou à utilização da tecnologia. Tinham também a própria alocação das equipas que a Susana falou, ou seja, 2/3 da alocação, tinham 18 equipas e os pedidos apenas chegavam a 4, e temos também a questão do tempo de espera. E, portanto, passando até para a segunda pergunta e para o segundo ponto que vos vou lançar aqui no painel, no caso específico do IMT, esta necessidade veio, de facto, através do contacto com o cliente final, na melhoria do tempo de resposta, na capacidade aqui de ganho de escala e de resolução deste problema eu diria que o que está, talvez como prioritário, fosse mesmo esta dimensão de pedidos que nós tínhamos anual, certo, Susana? Sim, apesar de eu percebo que 40 mil pedidos anuais seja muitos pedidos, e são, não há dúvida, mas se nós pensarmos que temos milhares e milhares de pedidos de cartas de condução, milhares e milhares de pedidos de provas de exames, milhares e milhares de pedidos de certificados de matrícula, este processo das trocas dos títulos de condução estrangeiros, que era o que estava aqui em causa, ainda assim não correspondia ao nosso maior problema em termos quantitativos, mas
tinha um elemento adicional que obrigou a esta intervenção, que foi a análise do processo, ou seja, era um processo que nós sabíamos que tinha que ser dada uma resposta, porque não era aceitável o tempo médio de espera para ser atendido para a submissão do primeiro pedido por parte dos requerentes, e nós estamos a falar de requerentes estrangeiros, muitos deles sem saberem falar português, e não sabendo falar português não sabiam quais eram os documentos necessários. Uma das coisas que nós fizemos foi, no nosso site, traduzir para inglês, apresentar informação em português e em inglês, para que de alguma forma fosse mais amigável. Vou reconhecer também com algum interesse próprio para a organização, porque quanto mais informação tiverem, menos perguntas fazem e os recursos são escassos. Mas ainda assim, a ideia foi sempre melhorar a informação ao cidadão, ao requerente. E por outro lado, havia realmente um grande desequilíbrio. Nós tínhamos uma abordagem territorial da recepção e tratamento dos processos, e portanto processos que entravam em Lisboa eram tratados em Lisboa, processos que entravam no Porto eram tratados no Porto, quando nós temos uma capacidade instalada em 18 serviços do país. E a regionalização é também isto, é aumentar o trabalho à nossa capacidade instalada, porque as ferramentas informáticas que estão atualmente ao nosso dispor assim o permitem. E, portanto, o que nós fizemos foi olhar para o processo não em termos regionais, mas em termos nacionais, redistribuir os processos, criar as ferramentas próprias para que as equipas pudessem funcionar sem terem a ligação ao processo físico e, por outro lado, com isso, de alguma forma, melhorar a informação ao cidadão. Porquê? Porque esta é uma das partes muito interessantes deste processo, é que foi concebido estados de processo. Nós, quando metemos um processo, um pedido qualquer ao Estado, do que for, muitas vezes nós damos entrada do pedido e estamos semanas, às vezes meses, sem saber o que é que se passa. E pode até nem ser um problema do serviço, pode estar a aguardar uma informação que não venha, uma autorização que não venha, o que for. E o que foi pensado neste processo foi criar estados de pedido e o cliente barra requerente, ser sempre informado do estado do seu processo e, no fundo, sentir-se acompanhado também nisso. E, no fundo, é esse o desafio. Acabámos por pôr mais gente a trabalhar, acabámos por dar mais competências a mais pessoas, pessoas que se calhar até estavam a fazer trabalhos desinteressantes, se calhar noutras delegações com menos desafio, e que agora têm que olhar para um processo de habilitação de condutores na África do Sul e ter que o decidir, e com algum desafio associado. E é esse o interesse também, em envolver as pessoas da organização neste projeto. Muito obrigado, Susana, pelo contributo e pela passagem aqui da experiência e parabéns pela iniciativa e, de facto, a resolver o grande desafio que está associado à quantidade de informação. António, voltávamos à Motengil e na preparação destas sessões, de facto, uma das ideias que ficou foi a vossa necessidade na recolha dos dados, na forma como estes são analisados e também visualizados, até pela própria expressão da Motengil e pelas diferentes localizações que vos caracterizam, e a recolha desta informação é de facto importante na tomada de decisão dos vossos colaboradores, a melhoria de tomada de decisão, mas também na melhoria dos processos internos. Qual a vossa experiência neste campo, António? Viva. Sim, tudo isto aqui se aplica aqui à Motengil e qualquer empresa que esteja espalhada por esse mundo fora e que tente centralizar os seus processos. Eu acho que aqui posso, acima de tudo, dar aqui alguns exemplos de projetos que nós temos em funcionamento, que tentam mitigar um pouco disto aqui. Por exemplo, nós temos, aliás, a empresa com a qual eu trabalho é a Motengil Serviços Partilhados, é a empresa que presta serviços para todo o grupo Motengil nesse mundo fora. E, por exemplo, temos coisas tão simples como a necessidade de centralizar a contabilidade, ou seja, as faturas que chegam de todos os mercados, na nossa plataforma central, que é o SAP. Então, isso é um grande desafio. Como é que nós vamos centralizar as faturas que chegam em 22 países diferentes e a mais de 300 sites? Foi graças a estes mecanismos de modernização que conseguimos fazer isto. Neste momento, todas as faturas que chegam em qualquer parte do mundo, qualquer geografia da Motengil, são automaticamente escaneadas lá
E a partir desse processo de scan, elas são introduzidas dentro dos nossos servidores em Portugal. Hoje em dia temos conectividade mundial com todos os países. Elas são logo introduzidas no nosso sistema, aplicamos logo em cima disso mecanismos de OCR, que fazem logo uma leitura da própria fatura, uma pré-contabilização da fatura, para que do lado do dado central de Portugal a gente possa apenas conferir aquelas que o sistema não conseguiu conferir automaticamente. Com isto ganhamos logo uma coisa muito importante, que é uma sinergia de grupo, ou seja, conseguimos ter serviço em Portugal e prestar este serviço para todo o mundo, ou seja, não precisamos destes serviços prestados lá fora. Com isto ganhamos uma agilidade de negócio também muito forte. A Mota-Engil, vocês vão ver nas notícias, as obras aparecem e nós temos que iniciar negócio muito rapidamente em alguns países. Estamos agora a arrancar com a mina na África do Sul, temos pouquíssimos meses para nos implementar lá. Portanto, só assim é que nós conseguimos entrar rapidamente. Temos agora uma de Nigéria muito grande também. Só assim é que nós conseguimos entrar. Até posso dar aqui outro exemplo, também de um processo muito engraçado, a nível de tomada de decisão, nesta necessidade de reagir muito rápido, com mais uma coisa que temos em funcionamento. Grande parte do nosso trabalho, trabalhos civis, apesar do Grupo Mota-Engil ter empresas, todos os grupos de ambientes e serviços e outras coisas, como a Assuma, o Grupo EGF e por aí adiante, mas grande parte da nossa força de trabalho existe nas obras e os equipamentos são um dado muito dificultado na obra. Um dos grandes custos das obras é aí que tem uma grande parte da rentabilização que tem que haver na obra, no próprio equipamento. Então nós temos um sistema montado muito interessante para os equipamentos, que fazem de acordo com o perfil de obra, também é interessante isso. Recolhemos toda a informação dos equipamentos, que estão sempre a acontecer. Isso permite tomar decisões de forma centralizada e mais rápida. Através de motores analíticos detectam comportamentos estranhos, como avarias muito recorrentes em determinadas obras ou em determinados sítios. Eu posso contar um caso concreto de uma obra num país onde estive a trabalhar, estive por alguns anos, e havia uma obra onde, sistematicamente, tínhamos uma avaria específica nos amortecedores daquela obra. Havia um desvio muito elevado em relação ao normal naquela obra. Foi o nosso sistema que detectou que havia uma zona onde todos os motoristas infringiam um regulamento que só podia passar 10 a hora naquele sítio e eles passavam 20 a hora. E isso era o suficiente para conseguir identificar os veículos ali. E foi graças a estas ferramentas, esta análise de dados contínua, que nós conseguimos identificar isto. Há algo que no passado seria muito difícil descobrirmos que era aquela zona que estava a provocar aquela avaria. Já na componente do mining, onde nós também estamos a operar, os nossos sistemas de recolha de informação são em real time e nós temos shifts, temos vários turnos, temos operações 24/7 em muitas obras e temos mecanismos, inclusive, que estão não só a recolher a informação dos caminhões em tempo real, mas também do próprio operador. Ou seja, sistemas que controlam se o operador está a ficar com sono, está a fechar os olhos, se há um risco de acidente. Ou seja, temos mecanismos também que estão a controlar o próprio motorista e enviar esses dados também em real time para dar alertas e para tomar decisão. E tem sido assim que nós nos temos reinventado, com áreas diferentes, uma área que se calhar não tanto ligada à Mota-Engil, mas a todos os negócios, mas depois uma área específica aqui da própria Mota-Engil. Mas temos mais exemplos, várias coisas a acontecer. Exatamente, para lá das pessoas e do tempo que vocês ganham para as outras iniciativas, tal como referias há pouco, temos também a questão dos custos e a gestão dos custos associados à manutenção das máquinas e também um ponto importante que tem a ver com a segurança de cada um de nós. Obrigado, António, pelo contributo. E pegava neste ponto, na segurança de cada um de nós, para passar então outra vez para o tema da saúde, para o Dr. Roberto. Dr. Roberto, eu percebi há pouco que a tecnologia no setor da saúde tem, de facto, um papel importante associado ao lado humano e a dar-vos, de facto, este tempo para estar cada vez mais próximo do doente. E, portanto, a minha pergunta era, semelhante às outras também, mas como é que vocês utilizam, ou que caso é que nos pode dar de utilização de tecnologia ou de visão para a tecnologia, de facto, para ter mais tempo junto dos doentes e essa função que é, de facto, importante? Eu acho que existem muitos exemplos. Posso particularizar 2 ou 3 para tentar demonstrar aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, começando pelo contexto da pandemia, Covid-19, e que, por exemplo, nós, como penso que é do conhecimento geral, tivemos restrições no acesso das visitas dos familiares
às unidades de cuidados intensivos e aos hospitais, pelo receio, obviamente, da infecção cruzada e da transmissibilidade deste agente em ambiente hospitalar, do SARS-CoV-2. E, portanto, houve necessidade de criar uma ligação mais próxima entre o doente e a família, na ausência da presença física, não é? E, portanto, posso dizer que, apesar da tecnologia não ser assim propriamente uma novidade, porque as videochamadas já existem há muito tempo, o facto de nós termos instituído a prática do contacto através da videochamada entre o doente e a família ajudou, em contexto de pandemia, a mitigar um bocadinho este distanciamento, esta distância física entre os familiares e os doentes. E posso dizer, porque obviamente que fizemos algum controle de qualidade e algum inquérito junto dos familiares e dos doentes, e o feedback foi muito favorável, ou seja, apesar de nada substituir a presença física deste lado humano, não é? A presença do lado humano, o poder interagir e comunicar e ver as imagens dos familiares e ver as reações dos familiares, até é muito interessante, porque nós nos cuidados intensivos às vezes temos doentes que, como estão muito tempo sedados, acordam muito desorientados, e às vezes esta interação com aquilo que é o ambiente familiar ajuda muito à orientação do doente e à recuperação do doente. E, portanto, foi, por exemplo, uma pequena intervenção, mas que foi fruto de uma necessidade, ajudou, claro, que a melhorar e a dar um lado mais humano à medicina. Ou seja, é claramente um exemplo em que a tecnologia esteve ao lado deste lado mais humano. Existem também outros exemplos que nós neste momento não estamos a utilizar, mas que, por exemplo, foram utilizados em alguns hospitais chineses, que foi a utilização de robôs, porque, como vocês sabem, o SARS-CoV-2 tem a particularidade de poder ser transmitido por via aérea através de gotículas ou de aerossóis. E inicialmente havia agora já sabemos um bocadinho melhor isto, mas no início havia de facto uma grande dúvida sobre este potencial de transmissibilidade e, portanto, havia algum interesse em dispor de robôs que pudessem entrar no quarto dos doentes e executar algumas tarefas, como, por exemplo, coisas tão simples como tirar fotografias dos parâmetros ventilatórios para o médico ou o enfermeiro não ter que entrar no quarto para uma coisa tão simples como seja o registro de alguns parâmetros que não estão ligados a uma central, não é? E, portanto, tínhamos que entrar nos quartos para ter acesso a essa informação, e foram utilizados com algum sucesso e com alguma vantagem. E de facto, realmente aqui a pandemia trouxe esse aspecto. Uma outra área que já não tem nada a ver agora com a Covid-19 e com a pandemia, mas que é uma área que está a conhecer um grande crescimento e que tem a ver com uma vertente da tecnologia que nós na medicina valorizamos muito, que é aquela perspectiva do empoderamento do doente, ou seja, o doente, sobretudo nas doenças crónicas, eu posso dar 2 ou 3 exemplos: insuficiência cardíaca, a doença renal crónica, muitos doentes dialisados, são doentes com patologia crónica, os doentes têm uma doença renal crónica e mesmo os transplantados têm uma doença para a vida e, portanto, aquilo que nós sabemos é que o resultado do tratamento destes doentes com doença crónica depende muito da forma como o próprio doente lida com a sua doença, ou como é que ele interioriza a doença e lida com ela. E hoje em dia sabemos que se dermos mais autonomia ao doente, se ele também fizer parte da tomada de algumas decisões, ele vai aderir mais aos tratamentos e o seu prognóstico vai ser melhor. E hoje em dia, por exemplo, na área da nefrologia, eu digo isto porque o meu sogro é diretor de um serviço de nefrologia e é investigador, e eu muitas vezes colaboro com ele, agora na pandemia um bocadinho menos, porque temos cada um a nossa cruz, não é, como se costuma dizer, mas é interessantíssimo perceber que, por exemplo, muitos dos doentes em diálise peritoneal, em que o próprio doente tem que fazer a mudança dos fluidos para substituir a função renal, que com a introdução de líquido, de soluções a nível intraabdominal, portanto, em que há aqui uma vertente de autonomia do doente. Já existem aplicações do telemóvel, ou que se podem instalar no computador, em que o próprio doente introduz o peso, uma série de valores analíticos do próprio líquido do efluente, portanto, da solução que depois é drenada da barriga e que fez a diálise no doente, para permitir que o doente, por um lado, estas aplicações
vão transferir esta informação para os médicos assistentes e para os enfermeiros assistentes, mas o próprio doente, em função também da sua literacia, portanto, eu estava em informática ou digital, se quisermos, e eu estava a ouvir aqui alguma informação, por exemplo, da parte da Susana, e isto é tudo muito bonito quando falava, e eu gostei muito de ouvir falar, mas infelizmente ainda temos muitos portugueses com uma literacia digital muito limitada, e obviamente que isto depois também não conseguimos generalizar algumas destas boas ideias, mas dependendo da literacia destes doentes, nós conseguimos dar mais ou menos autonomia, e algumas decisões que muitas vezes são decisões médicas podem ser partilhadas com mais autonomia pelo doente, e podem dizer, e depois, e qual é a mais-valia? A mais-valia é dupla, é satisfação do doente, o doente fica muito mais satisfeito porque se sente mais autónomo. Por incrível que pareça, os doentes não gostam de ir ao médico, não é? Portanto, quando conseguem tomar decisões e boas decisões sem o recurso aos profissionais de saúde, sentem-se com empowerment, não é? E, por outro lado, o prognóstico é melhor. Estes doentes acabam por ter melhor qualidade de vida e maior quantidade de vida, porque, no fundo, fazem um maior controle. A doença passa-lhes a dizer mais respeito, não é? Isto é muito, muito interessante. E aqui, a inteligência artificial ou a automação tem aqui um papel muito importante, porque estamos a falar muitas vezes de decisões simples que podem ser facilmente parametrizáveis, não é? Não estamos a falar às vezes de decisões mais complexas, mas por incrível que pareça, nas doenças crónicas muitas das decisões são baseadas em questões relativamente simples, em que a autonomia do doente seria uma grande mais-valia. Muito obrigado, Dr. Roberto. E antes de passar então aqui a palavra à Marta, que se calhar com uma visão diferente ou com um ponto de partida diferente dos restantes participantes deste painel, de facto percebemos que existe um ponto comum e que a tecnologia acaba por ser um meio para alcançar um fim, nomeadamente na interação com o cliente final, na forma como reduzimos custos, na manutenção das máquinas, no caso da Motengil, ou até mesmo na forma como recolhemos a informação de forma inteligente e melhoramos o processo de decisão e de melhoria interna dos processos de organização. E por último, agora no caso do Dr. Roberto, a forma como ganhamos tempo através da associação entre as capacidades, valências do ser humano e aquilo que são as capacidades tecnológicas, para de facto nos dedicarmos àquilo que é importante. E Marta, fazia-te então a questão a ti, e dizia eu há pouco numa ótica diferente, porque estando tu aqui no painel como consultora de gestão da mudança, e o Dr. Roberto ficou um ponto também importante que tem a ver com a literacia digital. E, portanto, que benefícios é que enumeras tu na utilização desta tecnologia e qual é a importância de um parceiro tecnológico, como uma Claranet, por exemplo, na transição ou na adoção deste tipo de ferramentas? Sim, eu se calhar começava pelos desafios num processo destes, num processo de transformação digital, porque os desafios aos dias de hoje ainda são grandes, começando precisamente pela baixa literacia digital que temos. Só aqui um dado que me parece importante, mais de 50% da população mundial está offline, portanto logo aí vemos um grande desafio a contornar. Em concreto, nas organizações também temos vários desafios, portanto, quando nós falamos, por exemplo, e há pouco o Dr. Roberto focou neste ponto, que é, dentro de uma organização nós temos vários sistemas de informação, nós temos vários softwares e se calhar um processo toca em vários destes sistemas, não é? E estes sistemas muitas das vezes não estão integrados, portanto, logo aí é um desafio também bastante grande para a implementação destas novas tecnologias. Um outro desafio também, e aqui se calhar entra aqui a ajuda também de um parceiro, é, olhando para o mercado, também existem inúmeras ofertas, a oferta é inúmera, não é? Portanto, logo aí a decisão de qual a melhor ferramenta para aquele processo ou para a organização, este processo de decisão pode ser obviamente acompanhado por um parceiro que conheça bem esta oferta e o que existe no mercado e conheça também bem a realidade da organização para fazer aqui um match, eu não diria perfeito, mas o mais perfeito possível. Portanto, esses são alguns dos desafios. Depois, olhando para o ponto de vista da implementação, já depois de, obviamente, escolher as ferramentas, temos também, eu diria que nós podemos dividir isto em duas fases. Nós temos a fase da implementação e depois vamos ter a fase da manutenção.
A fase de implementação também tem vários desafios. Isto não é obviamente, quando falamos em tecnologias, associamos sempre o departamento da IT a esta implementação, a este desenvolvimento, não é? Mas podemos dizer que isto não é um trabalho único e exclusivamente do departamento da IT. Portanto, isto, no fundo, nós estamos a falar de uma transformação a nível organizacional. Portanto, toda a gente está incluída ou toda a gente está envolvido neste processo de transformação. Portanto, vai ser, obviamente, um processo, eu diria, muito baseado no departamento da IT. Vai ser um processo que vai precisar do compromisso de topo, da gestão de topo. Portanto, estamos aqui a falar de champions, estamos aqui a falar de sponsors, que no fundo vão dar aqui um boost também a este processo, mas obviamente que estamos a falar dos utilizadores, e aqui também entra muito a componente da gestão da mudança, que é, vai haver resistência, é inevitável, não há forma de garantir que não haja resistência, mas esta resistência pode ser ultrapassada, e é aqui que entram, obviamente, os processos de gestão da mudança, portanto, envolver os colaboradores, e falamos muito aqui que estas tecnologias envolvem o colaborador, dão aqui o empowerment ao colaborador, porque no fundo, eles tornam-se mais ativos no processo de decisão, tornam-se mais ativos na sugestão de novos processos, de melhorias de processos, portanto, dar aqui esta visibilidade e envolver os colaboradores, eu diria que é um ponto também fulcral nesta implementação das novas tecnologias ou dos processos de automação, da digitalização de processos, do que tivermos a falar. Passando depois também para a parte da manutenção. Nós estamos a falar, obviamente, de processos que são dinâmicos, portanto, há sempre aqui uma necessidade de manutenção, e estamos a falar aqui de vários pontos. Estamos a falar, por exemplo, se estivermos a falar de um bot, o bot tem que ser constantemente atualizado. Se for, por exemplo, um bot de perguntas frequentes, todos os dias há perguntas novas que têm que ser introduzidas nesse bot. Estamos a falar, obviamente, também da manutenção das licenças, estamos a falar, enfim, daqui de uma panóplia muito grande de coisas que têm que ser mantidas. E aqui, obviamente, que também ter um parceiro para o fazer é uma mais-valia, não é? Porque, mais uma vez, e acho que este é o ponto fulcral disto tudo, vai libertar este tempo nestas tarefas às pessoas, para que elas possam dedicar ao negócio e aos processos que realmente acrescentam valor. Portanto, eu diria que os desafios são estes e que a forma de os ultrapassar passa muito por, primeiro, focar tudo nas pessoas e depois, obviamente, ter aqui um parceiro de confiança para poder acompanhar neste processo todo. Muito obrigado, Marta. E focaste aí, de facto, um ponto que nem sempre é claro ou que não é fácil para nós identificar no momento em que partimos para a adoção destas tecnologias, que tem a ver com a manutenção, porque é de facto uma necessidade que acaba por chegar mais tarde, não só a evolução contínua que isto depois vai despoltar, mas também o próprio suporte e fazer com que estas ferramentas se mantenham funcionais. Obrigado, Marta, pelo contributo. E para fecharmos aqui a nossa sessão, eu pedia-vos em 30 segundos a cada um de nós, para quem possa estar a ver a sessão, e julgo que é também um dos objetivos de quem está a assistir, sair daqui com este key takeaway, qual a vossa opinião, qual a vossa sugestão para quem possa estar numa tentativa de primeira interação com estas ferramentas? Marta, podemos continuar até contigo. Também. Que sugestão davas por onde devem começar as pessoas na adoção a estas tecnologias? Ok, eu gostava de dizer que o início será no foco nas pessoas, porque acho que sempre que é fundamental em qualquer processo de transformação, seja ele digital, analógico, o que for, é importante focar nas pessoas da organização e a quem esta transformação vai impactar. Mas posso resumir aqui em alguns passos por onde é que se deve começar. Portanto, eu acho que o primeiro passo é começar com uma avaliação aos nossos processos, ao que temos e o que é que queremos mudar e onde queremos chegar. Depois de ter esta visão bem clara, aí sim vamos para o planeamento, traçar aqui um roadmap, procurar parceiros, enfim, treinar as pessoas e por aí fora. Mas o primeiro passo é onde estamos e onde queremos chegar. Obrigado. Susana, sugestão? Está com o microfone desligado, Susana.
Peço desculpa. Eu acho que a sugestão é efetivamente aceitar que vamos ter que sair da nossa zona de conforto, que não quer dizer que seja uma boa zona, e enquanto gestores de um determinado processo, passar a mensagem aos colaboradores dessa necessidade / vantagem de sair da zona de conforto e ter a capacidade de querer mais e melhorar. E depois nunca perder o foco nos resultados. No caso das instituições públicas, a paciência e a persistência eu acho que é absolutamente central, porque os processos, há muita desmotivação, muitas vezes as pessoas não conseguem perceber logo o resultado e principalmente quem está a gerir o projeto tem que ter sempre a luz, nunca pode ser diminuída ou apagada, é o nosso objetivo e temos que seguir em frente até o concretizar, senão, se nós não acreditarmos, os outros dificilmente o farão. Exatamente. Obrigado, Susana. António, que sugestão darias? António? Não sei se nos ouve. Agora estou a ouvir aqui uma pequena falha de internet, isto de Casa de Ferreiros, Pedro Paulo. Quais é que seriam os primeiros passos a dar? Eu concordo com tudo aquilo que foi dito. Eu acho que o mais importante é assim que nós temos feito muitos processos de transformação, tem sido indo diretamente às áreas, seja sair da nossa zona, seja sair dos nossos departamentos e perguntar diretamente às pessoas o que é que lhes faz falta para tomar decisões no seu dia-a-dia, o que é que elas sentem que não lhes é dado, e com isso fazer depois um processo mais formal, seja, auditar aqueles processos todos, fazer o levantamento, documentar, escrever, para nunca perdermos o foco realmente àquilo que queremos atingir, mas eu diria que reunir cooperação, reunir com as pessoas que estão na linha da frente, que têm que tomar decisões. Muitas vezes, quem está mais acima não tem a mesma sensibilidade que as pessoas que estão mais abaixo, e acho que é pela operação que se tem que começar. Muito obrigado. Dr. Roberto, que sugestão daria? Eu tenho aqui os meus óculos de médico, não é? E, portanto, vou particularizar um bocadinho. Ou seja, eu acho que nós temos que focar no nosso bem maior, que é a ajuda aos nossos doentes, e, portanto, se nós tivermos isto bem presente, podemos olhar para as novas tecnologias como um meio para atingir este fim. E muitas vezes podemos ter a tentação de nos embrenhar e de nos entretermos naquilo que são as burocracias e são as tarefas repetitivas e que não acrescentam valor, e penso que estas novas tecnologias e a inteligência artificial e o low-code, no-code poderão contribuir para uma mudança de paradigma em que o foco das tecnologias passam a ser a facilitação do objetivo final e não uma mera ferramenta para substituir a caneta e o papel, não é? E, portanto, aqui, claramente, dar o salto para uma visão mais operativa, mais centrada no doente das novas tecnologias. Muito obrigado, Dr. Roberto. E julgo que ao longo desta sessão conseguimos perceber, ficou extremamente claro que a tecnologia, a procura pela tecnologia e a necessidade é de facto cada vez maior, e eu diria até em suma que o paradigma foi de facto alterado, foi assim que iniciamos a sessão devido a esta necessidade tecnológica. O paradigma hoje em dia é outro, e acreditamos na tecnologia como a principal propulsora de toda esta transformação. Julgo que é o grande key takeaway da sessão, portanto, acaba por ser um grande facilitador a adoção destas tecnologias de automação, de inovação no alcance dos nossos objetivos nas organizações. E resta-me agradecer, muito obrigado a este fantástico painel, ao António Roque, à Marta Ferreira, ao Dr. Roberto Ronconi e à Susana Paulino, pela vossa presença e pelo vosso excelente contributo. Muito obrigado também aos participantes pelo tempo e pela disponibilidade. Protejam-se, mantenham-se seguros e continuação de um excelente evento. Muito obrigado. 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 Boa tarde. Obrigado. Deus, obrigado.